ao Senhor, Pai, entregar tudo que temos, tudo que somos nas tuas mãos, Pai. Pedimos ao Senhor, fique à vontade em nosso meio, Pai. Mude as coisas de lugar, faça aquilo que o Senhor, ó Deus, tem para fazer no meio da tua igreja, no meio do teu povo, em nome de Jesus, Pai. Nós nos rendemos ao Senhor nesta noite, Pai. Declaramos que não há outro Deus que se compare pelo poder que há na tua palavra, pelo poder que há na tua presença. Nós iremos sair daqui transformados, renovados pela tua presença que é tão maravilhosa, Deus. Por isso, Pai, nós louvamos ao Senhor. Fique à vontade em nosso meio, Pai. Nós erguemos a nossa mão mais alto que podemos. Entregamos ao Pai os aplausos a Ti, Pai, como sinal de rendição ao Senhor. Nós entregamos os nossos lábios ao Senhor, como sinal de rendição a Ti, meu Pai. Fique à vontade, Pai. Nós viemos aqui dizer que o Senhor é bom, Pai. Aleluia. Bendirei ao Senhor.
Sua misericórdia dura para sempre. Sua misericórdia dura para sempre. Declare mais uma vez. Sua misericórdia dura para sempre. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua bondade, Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Eu não vou me apegar com as coisas aqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu.
Obrigada por este momento que a gente teve aqui agora. Obrigada pela tua presença neste lugar. Obrigada porque o Senhor chegou aqui antes mesmo da gente chegar. Obrigada porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos guardado, nos abençoado. Obrigada porque o Senhor tem nos dado saúde. Obrigada, Deus, porque o Senhor nos trouxe para cá em paz. Obrigada pela oportunidade que a gente tem de poder te adorar. Obrigada, Deus, por essa liberdade que a gente tem de poder, Deus, ler a Bíblia, de poder andar com uma Bíblia debaixo do braço, de poder falar da tua palavra, de poder manifestar a nossa fé sem correr risco de morte. Obrigada, meu Deus, porque o Senhor cuida de nós em cada detalhe. Porque, Deus, só o fato de a gente ter acordado hoje é uma prova de que o Senhor tem cuidado de nós, é uma prova de que o Senhor nos deu mais uma chance de nos tornarmos pessoas melhores, de nos aproximarmos de Ti, de valorizarmos a vida, de valorizarmos os nossos familiares e as pessoas que o Senhor tem colocado do nosso lado. E principalmente de adorar ainda mais o Senhor, de nos tornarmos, Pai, cristãos melhores, Pai, amigos melhores. Eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus, que a gente não desperdice as oportunidades que o Senhor tem nos dado. Que possamos, meu Deus, em nome de Jesus, adorar o Senhor em todo o tempo, te engrandecer em todo o tempo, Deus, porque Tu és o único digno de toda honra e toda glória, de todo louvor e toda adoração. Que possamos te adorar, Pai, porque o Senhor é o único que merece. Honra, glória, poder, majestade te pertencem para todos sempre. O Senhor é soberano, Deus, sobre este universo inteiro. A Tua vontade é soberana, meu Deus, sobre tudo. A gente sabe, Pai, que o Senhor nunca perde o controle de nenhuma situação, que o Senhor está sempre ali, cuidando de nós, nos guardando, que o Senhor sabe exatamente o que está acontecendo, que o Senhor não se distancia de nós, que todas as vezes que a gente se sente longe é porque foi nós, meu Deus, foi a gente quem se afastou, não foi o Senhor. Então que em nome de Jesus possamos valorizar, Deus, o privilégio que temos, meu Deus, de sermos templo, de ter o Senhor habitando dentro de nós, o Teu Espírito Santo habitando dentro de nós. Que possamos valorizar isso, Pai, que possamos Te buscar, que possamos, meu Deus, nos valorizar o nosso corpo, Pai, em nome de Jesus, que possamos nos entregar ao Senhor todos os dias, por onde a gente for, que possamos nos cuidar, e que em nome de Jesus, meu Deus, o Senhor possa se manifestar através de nós, que as pessoas quando olharem para nós não nos vejam, mas vejam a luz do Senhor sendo resplandecida em nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, que não seja sobre nós, mas que seja tudo sobre o Senhor, através do Senhor e para o Senhor, meu Deus, porque é tudo sobre Ti. Não existe nada, não existe vida além de Ti, não existe paz, não existe amor, não existe felicidade além do Senhor. O Senhor é o Criador, Pai, dos céus e da terra. O Senhor criou esse universo inteirinho e é o Senhor quem cuida dele. Que possamos depositar nossa fé no Senhor todos os dias, que possamos Te engrandecer, que possamos Te adorar, Pai, em nome de Jesus, que sejamos integralmente dependentes do Senhor. Pai, que possamos entregar o banco do controle das nossas vidas nas Tuas mãos, meu Deus, e não querer tomar, meu Deus, quando a situação apertar um pouquinho, porque a Tua vontade é boa, perfeita e agradável, porque o Senhor sabe exatamente aquilo que é melhor para nós e nós não sabemos. Nós só sabemos o que queremos, Deus, mas o Senhor sabe o que precisamos. Então cuida de nós, nos guarda, Pai, em nome de Jesus, que a gente não deixe o Senhor de lado em nenhum momento, que o Senhor seja prioridade em nossas vidas. O nosso primeiro pensamento quando acordarmos, Pai, o nosso último pensamento antes de dormir. Que o Senhor seja, Pai, o nosso maior prazer, o nosso maior anseio. Que o Senhor seja a nossa maior vontade, que possamos Te buscar, Te engrandecer todos os dias das nossas vidas. Que possamos nos santificar e viver todos os dias na iminência da volta de Jesus, porque está chegando. Então que possamos nos preparar, que possamos seguir os exemplos de Cristo, que possamos, meu Deus, levar salvação lá para fora, falar do Teu amor para as pessoas que estão lá fora, que o Senhor possa fazer através de nós, porque nós não somos capazes. Nós só somos uma casquinha, Deus, quem faz é o Senhor. Então eu Te peço, nos usa, nos envia, e que possamos, Deus, estar no centro da Tua vontade, cumprir tudo aquilo que o Senhor tem sonhado para nós. Eu Te peço, Pai, afaste de nós tudo aquilo que não provém do Senhor. Tira de nós, meu Deus, de dentro de nós tudo aquilo que é nosso e coloca tudo que é do Senhor. Que o Senhor possa nos encher, nos transformar, nos melhorar, Pai, em nome de Jesus. Que possamos buscar ter intimidade contigo, que possamos buscar Te adorar e conhecer cada vez mais sobre o Senhor. Pai, nessa noite eu Te peço em nome de Jesus, que o Senhor possa usar a vida do Renatinho. Pai, eu Te peço em nome de Jesus, que o Senhor possa fazer através dele. Pai, eu Te peço que ele diminua, que o Senhor cresça, que ele se constrange, que o Senhor apareça através da vida dele, Pai. Eu Te peço em nome de Jesus que ele não fale nada aqui que ele acha que é, mas que o Teu Espírito Santo possa falar através da vida dele. Que seja a voz do Senhor
Senhor falando conosco. Pai, em nome de Jesus, ajuda ele a lembrar de tudo que ele tem estudado, de tudo que o Senhor tem ensinado para ele ao longo de tanto tempo. E que em nome de Jesus, meu Deus, ele possa falar aqui aquilo que o Senhor quer nos falar. Abra os nossos corações, o nosso entendimento aqui hoje, Pai, para que possamos conhecer mais sobre o Senhor, para que possa despertar nossa curiosidade, para que possamos, meu Deus, sair daqui com o desejo de conhecer ainda mais, de buscar mais ao Senhor, de ter relacionamento contigo. Fala conosco, que a Tua palavra possa cair em terra fértil, que ela possa frutificar, que possamos viver a Tua palavra lá fora e que sejamos exemplo para as outras pessoas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Boa noite, igreja. Que a paz do Senhor seja com todos vocês. Boa noite, pessoal que está assistindo a gente aí de casa. Que a paz do Senhor seja com vocês também. Você está com sua Bíblia aí? Se sim, pega sua Bíblia aí e abre lá comigo no livro, na primeira carta de Paulo aos Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 3. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. A gente vai meditar aqui. Você que está em casa também, pega a sua Bíblia, corre lá que dá tempo. Vai usar a Bíblia do celular, senão você não vai conseguir ver a transmissão. Todo mundo achou? Então, contextualizando, a carta de Paulo, obviamente foi escrita por Paulo, lá pelo ano de 55 depois de Cristo. Ele estava durante a sua terceira viagem missionária na cidade de Éfeso e escreve uma carta endereçada à igreja que estava em Corinto, que ele fundou na sua segunda viagem missionária. A igreja de Corinto estava situada numa cidade, como eu falei semana passada, que era, além de ser um centro comercial, era uma cidade portuária extremamente importante, era um centro de prazer, porque lá tinha um templo dedicado à deusa Afrodite, que é a deusa do sexo e do amor, e prostitutas cultuais ofereciam seus serviços aos moradores da cidade. Então, a igreja de Corinto ela tinha vários problemas. Um deles era abandonar o mundanismo, abandonar essa cultura que eles viviam. Eles tinham muita dificuldade de abandonar. E por isso a igreja tinha vários problemas, que tinham contendas, divisões, heresias teológicas sendo ensinadas, falta de ordem nos cultos. Então Paulo vai escrever uma carta para disciplinar uma igreja indisciplinada. Esse é o propósito da primeira carta de Paulo aos Coríntios. E ele escreve alguns ensinamentos extremamente importantes sobre muitos temas. E um deles é o que a gente vai ler aqui nessa noite. No capítulo 3, a partir do versículo 11, Paulo diz o seguinte: 3:11. Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que já foi posto, o qual é Jesus Cristo. Paulo está dizendo para a gente que ninguém pode lançar outro fundamento do cristianismo. Ninguém pode lançar outra base para o cristianismo, porque a base já foi lançada. E ele está dizendo para a gente que na base do cristianismo a gente não encontra uma crença, a gente não encontra um texto, um símbolo, não, a gente encontra uma pessoa, Jesus Cristo. A base do cristianismo é uma pessoa, é Jesus Cristo. Paulo está dizendo aqui para a gente. E é sobre essa base que a gente vai levantar o edifício das nossas crenças, o edifício da igreja. Está fazendo sentido? Então, o fundamento já foi posto, que é Jesus Cristo. O que nós cremos, o que a palavra de Deus ensina, aqui a gente encontra os fundamentos da nossa fé. Porque não basta só acreditar em Deus, a gente acredita em algumas coisas sobre Deus.
Não adianta acreditar só em Jesus Cristo, a gente acredita em algumas coisas sobre Jesus Cristo. E quais são essas crenças? Quais são essas crenças fundamentais do cristianismo? Você já parou para pensar nisso? No que eu acredito? Quais as crenças fundamentais? Qual pilar que, se eu tirar do cristianismo, que ele desmorona? E é sobre isso que a gente vai falar nessa noite, que são os pilares da nossa fé. O que define uma igreja cristã de uma não cristã? O que me define ser um cristão genuíno, verdadeiro, de um não cristão? É isso que a gente vai tentar abordar hoje, daqui para frente, nas próximas semanas. Cada dia a gente vai falar sobre um pilar da fé cristã. E qual a importância de saber quais os pilares da fé cristã? Eu te pergunto, como que você vai defender a sua fé se você nem sabe, nem não tem certeza daquilo que você acredita? Lá na primeira carta de Pedro, a gente é convidado a explicar a razão da esperança que há em nós, o motivo daquilo que nos leva a crer. Por que a gente crê no que a gente crê? Se você não sabe as bases da sua fé, como é que você vai explicar para alguém o Evangelho? Como é que você vai expor o Evangelho para alguém? A resposta é que você não vai. Se a gente não sabe o fundamento, as bases, a gente fica sem base para poder afirmar aquilo que a gente crê. E outra razão é para a gente poder fortalecer a nossa fé. A partir do momento que você conhece os fundamentos da sua fé, isso te fortalece. Você entende por que você acredita naquilo. E é por isso que a gente vai falar sobre os pilares da fé. Os pilares da fé, as doutrinas fundamentais do cristianismo, elas estão espalhadas por todo o texto bíblico. Elas estão diluídas no texto bíblico. Daí surge uma matéria que chama teologia sistemática, que vai pegar todas as doutrinas e vai separar elas por tópicos. É mais ou menos isso que a gente vai fazer. Então, a Bíblia é nossa única regra de fé e prática. Estão cansados de saber disso. E esse é o primeiro pilar. Nós cremos em Deus que se revela. A gente crê num Deus que se revelou à humanidade. Deus se revela à humanidade de duas formas. A primeira forma chama-se revelação geral, ou revelação natural. Lá em Salmos 19, abre lá comigo, rapidão. Hoje a gente vai abrir um tantão de versículo, então tem que estar rápido no gatilho. Salmo 19, 1. Se você não abrir, você acredita que eu vou ler aqui, está escrito aqui, tá? Pode confiar. Salmo 19, 1 diz o seguinte: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Aqui está dizendo para a gente o quê? Que a natureza, a criação, proclama a glória de Deus. Ou seja, se a gente olha para a natureza, a gente é induzido a entender que existe um Deus responsável por essa criação. É isso que a revelação natural faz. Ela nos mostra que por trás da criação, das estrelas, do céu, da natureza, a gente olha e descobre que tem um responsável por aquilo. Não surgiu por um acidente cósmico. Então, essa é a primeira forma de revelação. Mas essa revelação nos diz muito pouco, ou praticamente nada, sobre quem Deus é. Estão entendendo? Ela só mostra que tem um Deus, mas fala muito pouco sobre quem Ele é. Por isso que se fez necessário uma revelação especial, específica, falando sobre quem Deus é, o seu caráter e o que Ele fez. Essa é a revelação especial. Estão acompanhando? A revelação especial é a Escritura. Lá na segunda carta aos Timóteos, no capítulo 3, no versículo 16, vai dizer para a gente que toda a Escritura é inspirada por Deus. Eu vou ler o texto aqui, porque se eu for falar de cabeça, eu devo errar alguma coisa. A segunda carta de Paulo aos Timóteos, capítulo 3, versículo 16, diz o seguinte: toda a Escritura ela é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça.
17. A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Aqui a gente está vendo, então, que a Bíblia, a palavra de Deus, toda ela é inspirada. O que é isso, inspirado? Não é aquele termo artístico, você está dormindo e surge uma inspiração para você ir fazer uma coisa. A palavra aqui inspirada vem do contexto de respiração. Inspiração. A palavra de Deus, ela é inspirada no sentido de que ela é um livro soprado por Deus. Como uma respiração, ela é a própria vida de Deus. A palavra de Deus é um livro soprado. A Bíblia é o livro que foi soprado por Deus aos homens. Mas a Bíblia não foi escrita por homens? Sim. Mas ela foi escrita por homens que estavam sob inspiração do Espírito Santo. Deus decidiu escolher alguns homens ao longo da história para poder comunicar a sua palavra em forma escrita. Deus resolveu escrever um livro usando as suas criaturas. É assim que os livros da Bíblia foram formados. Então Deus vai usar pessoas diferentes com distintas personalidades, estilos e métodos que foram incorporados no grande propósito de Deus de comunicar a sua palavra ao longo da história. E a Bíblia, ela não é só uma lista de coisas que pode e não pode fazer. Apesar de ter isso, mas a Bíblia não se resume a isso. A Bíblia, ela tem algumas características que só se ela for mesmo a palavra de Deus que a gente consegue explicar. Que outro livro que você conhece que foi escrito num período de mais de 1600 anos, por mais de 40 autores, dentre os quais a maioria nunca se viu ou nem se conheceu, que se passa em 3 continentes, Europa, Ásia e África, em 3 idiomas diferentes, hebraico, aramaico e grego. Tudo isso, sem nenhuma contradição, nenhum autor se contradiz. E o mais importante, que fala de um único tempo, que aponta para um único lugar, Jesus Cristo. Além disso, 30% dos escritos bíblicos são profecias, coisas que vão acontecer. E desses 30%, 90% já se cumpriu. E são profecias do nível, tipo assim, lá profetiza que o Messias ia nascer de uma virgem na cidade de Belém. Lá profetiza por quantas moedas Jesus ia ser vendido. Por 30 moedas de prata. Lá profetiza que os soldados iam rasgar e dividir as vestes de Jesus em sorte. É profecia desse nível que a gente está falando que vai se cumprir. É um livro que não possui nenhuma contradição histórica. Isso é bem estabelecido pela teologia. Por mais que as pessoas tentem atacar a Bíblia, ela permanece. Além de ser um livro inspirado, é um livro que tem uma autoridade sem igual. Que outro livro você conhece que proporciona tamanha transformação de caráter das pessoas? Bêbados e viciados são libertos. Pessoas odiosas se tornam indivíduos cheios de amor. As pessoas são transformadas a partir do momento que elas leem a Bíblia e praticam seus ensinamentos. Que livro que você conhece que tem esse poder dinâmico transformador? A Bíblia tem um poder que só poderia existir se ela fosse de fato a própria palavra de Deus. Portanto, crer que a Bíblia é a palavra de Deus revelada ao homem, a vontade de Deus ao homem, é um pilar da fé cristã. Então a gente tem que defender esse pilar. Porque se você nega que a Bíblia é inspirada por Deus, que ela tem autoridade, porque ela é a revelação de Deus, você está pronto para negar todas as outras doutrinas, porque é daqui que a gente vai tirar todas elas. Então esse é o pilar que a gente tem que defender, que é a Bíblia como sendo a palavra de Deus. E continuando pela Bíblia, a gente vai encontrar várias outras doutrinas que vão dizer para a gente. E logo na fase de abertura da Bíblia, diz o quê? No princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1. Logo de cara, a gente já tem o nosso personagem principal, Deus. E a Bíblia já parte da ideia do pressuposto que Deus existe. Ela não vai tentar provar a existência de Deus. Em nenhum momento você vai encontrar isso. A Bíblia já parte do pressuposto que Deus existe. E um pilar, o outro pilar é esse. A gente precisa crer em Deus.
mas no Deus que está revelado aqui na Bíblia. A gente precisa acreditar em Deus e como Ele é em si mesmo. E esse Deus, crer em Deus como é em si mesmo, é acreditar que Ele é trino, Ele é 3 em 1. Eu vou explicar todas essas doutrinas passo a passo nas próximas semanas. Isso quer dizer que Deus, Ele é um único Deus em essência, em 3 pessoas. Para usar uma analogia para menino pequeno, pensa num sorvete napolitano, 3 em 1. Eu uso essa analogia: sorvete de creme, chocolate e morango. 3 em 1, tá? É uma analogia bem boba, mas me ajuda a entender. É 1 em essência e 3 em pessoa. A Bíblia vai dizer para a gente que mostrar o Pai como Deus, o Filho como Deus e o Espírito Santo como Deus. Lembra lá do batismo de Jesus, da cena do batismo de Jesus? O que acontece logo após Jesus sair da água? Uma voz vem do céu, o Espírito Santo pousa sobre ele como uma pomba, e uma voz que diz: este é meu Filho amado, em quem me compraram. A manifestação da Trindade. Perceberam? O Pai, o Filho e o Espírito Santo presentes no batismo de Jesus. Em João 1:1 diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo está se referindo a Jesus. Se o Verbo estava com Deus, ele é uma outra pessoa diferente com Deus. Mas também diz que o Verbo era Deus. Então, está diferindo a pessoa do Filho da pessoa do Pai. E além disso, tem uma terceira pessoa, o Espírito Santo. É uma loucura, eu sei. Isso vai explodir sua cabeça se ficar pensando muito. Mas é como uma dança: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Uma comunhão eterna de amor e intimidade. É por isso que a gente pode falar que Deus é amor, certo? Porque se Deus fosse um único ser, como que Ele ia amar? Ele só ia amar a partir do momento que Ele criasse alguma coisa. Então Deus não seria amor, Ele seria apenas poder. Que Deus é trino, a gente pode falar que Ele é amor. Então, e outra coisa que diz sobre esse Deus: no princípio criou Deus. Deus, Ele é o Criador de todas as coisas, dos céus e da terra. Tem uma distinção clara entre criatura e Criador. O panteísmo vai dizer que tudo é Deus. A planta é Deus, eu e você somos deuses. Não, aqui a gente vê uma clara distinção entre criatura e Criador, tá? E a criação foi um ato livre e espontâneo de Deus. Deus não precisava de criar isso tudo. Por quê? Por causa da Trindade. Ele já estava em plena comunhão, Pai, Filho e Espírito Santo, desfrutando de amor, um amor eterno, uma comunhão perfeita. Ele estava satisfeito em si mesmo. Mas Deus, em sua infinita misericórdia e graça, decidiu criar as coisas, fazer esse cosmos, essa criação que nós vivemos. Não foi fruto de uma carência de Deus. Deus não criou o universo porque Ele estava se sentindo sozinho, porque Ele estava à toa. Não, foi um ato de graça. E esse Deus criou tudo que nós vemos. Então esse pilar, esse é mais um pilar da fé cristã. Então, como a gente já sabe, então Deus é 3 pessoas em um. Uma essência e 3 pessoas. Por ser 3 pessoas, o relacionamento está na essência de Deus. Deus então é um Deus pessoal, um Deus que se relaciona. Não é um Deus que está distante, um Deus que criou e saiu de perto. É um Deus que está sobre a criação, acima da criação e na criação. Porque um dos atributos de Deus é a onipresença. Deus, Ele não está limitado ao espaço. Se Deus criou o espaço, Ele não está nele. Logo, Deus não ocupa o espaço. Por isso que a gente pode falar que Deus está em todos os lugares. Ele é onipresente. Alguns atributos de Deus é que Ele é independente e autoexistente. Porque uma vez que você pensa, Deus é o Criador de todas as coisas, mas quem criou Deus? Aí você vai voltar numa regressão infinita. Alguém vai ter que sempre ter criado alguém. Mas não com Deus. Deus, Ele é autocriado
independente. Ninguém criou Deus. Isso é uma coisa que a gente não vai entender. A gente está limitado. Então, a existência de Deus, ela não é só necessária, ela é necessária. Ela não é só possível, mas ela é necessária para a existência do nosso universo. Então, Deus ele é imutável. A gente vai ver que toda a Bíblia, os Salmos, por exemplo, vão falar muito de quem Deus é e o que ele faz. Deus ele é imutável, ele é eterno, ele é onipotente. Onipotente, ele tem total domínio sobre a criação. Onisciente, ele sabe de todas as coisas. Esses são os atributos que pertencem exclusivamente a Deus. Mas Deus decidiu criar criaturas que portassem algumas características que ele tem. Isso é que é ser feito à imagem de Deus. Deus, então, ele tem pessoalidade. Deus, ele é bom, ele tem bondade. Deus é amor, ele tem racionalidade, ele pensa. E Deus, ele é santo. Santo no sentido de separado. Não tem nada como Deus. Nenhum ser que possa se comparar a ele. Ser santo significa ser separado. E crer na Bíblia, crer no Deus da Bíblia, é crer em Deus como ele é. Esse é um pilar da fé cristã. Porque se a gente não crer no Deus que se revela, no Deus que está aqui, a gente vai acabar crendo num Deus criado pela nossa mente. O nome disso é idolatria. Você vai estar adorando, gastando seu tempo e existência com qualquer coisa que não é Deus. Porque o Deus verdadeiro está revelado. Tudo que a gente precisa de saber está aqui. E Deus, esse Deus poderoso, Criador dos céus e da terra, criou tudo que nós vemos, os céus e a terra. O próximo pilar é que o homem foi criado pela imagem de Deus, ele desfrutava de um relacionamento íntimo com Deus. Mas o homem rejeitou a Deus. Deus deu uma ordem explícita para o homem foi e desobedeceu. Portanto, o homem é culpável diante de Deus. Esse é o próximo pilar. Tudo criado era bom. Você pode ver, logo após cada fala da criação, o que Deus fala? E viu Deus que era bom. E viu Deus que era bom. Portanto, toda a criação foi criada boa. Mas esse relacionamento que o homem tinha com Deus foi quebrado por causa de uma coisa chamada pecado. O homem pecou. Ele rejeitou a Deus. Quis ele ser o seu próprio Deus. E esse pecado manchou o relacionamento com Deus, além de trazer o completo caos para essa criação. E a Bíblia fala que todos pecaram. Todos. Não tem nenhum exclusivo. Todos pecaram. Destituídos estão da glória de Deus. O homem desobedeceu. A desobediência, o castigo da desobediência era a morte. Portanto, está todo mundo condenado à morte. Não só a morte física, mas a morte espiritual e a morte eterna. Está todo mundo condenado. E não foi só o homem que está condenado, a criação também. Porque o pecado ele trouxe um completo caos a essa criação que nós vemos. Lá em Romanos 8, 22 diz o seguinte, falando sobre a criação, que Romanos 8, 22. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta as angústias até agora, e não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Então, a criação também está sofrendo, a criação sofre com o pecado, por causa do pecado. Deus não vira lá e fala com o homem, maldita é a terra por causa de você, lá no relato de Gênesis, depois você dá uma olhada lá. E esse é a nossa realidade. A gente está em pecado, estamos condenados. E nós não somos pecadores porque a gente peca. Pelo contrário, nós pecamos porque somos pecadores. Pelo contrário. O pecado está tão arraigado na nossa natureza que é impossível a gente não pecar. Não tem como a gente mudar essa realidade. Mas minha palavra preferida da Bíblia, mas Deus, em sua infinita misericórdia, prometeu a redenção. Lá em Gênesis 3,15, quando ele está proferindo as maldições, ele vira e fala para a serpente
Da semente da mulher ia nascer um, que ia esmagar a cabeça dela. Ia nascer um, filho de mulher, que ia esmagar as obras da serpente, implementada por Satanás. E essa semente foi prometida lá atrás em Jesus. E a gente descobriu que essa semente é Jesus Cristo. Deus prometeu a redenção, e a redenção veio. Veio um filho de mulher, um filho de homem, para redimir toda a humanidade, e não só a humanidade, toda a criação, porque ele veio para instaurar o reino de Deus. Qual foi a primeira pregação de Jesus? Arrependa-se, pois é chegado o reino de Deus. Jesus vem instaurar o reino de Deus, que é o reinado de Deus sobre toda criatura, livre do pecado, livre do mal, toda a criação restaurada e redimida. Esse é o reinado de Deus, esse que Jesus vem instaurar. Jesus, ele é o libertador. O povo judeu esperava alguém que ia nascer e ia libertar o povo judeu. Só que eles imaginavam um libertador político, alguém que ia pegar a espada e sair na mão do exército romano. Não, Jesus veio para libertar a gente dos nossos verdadeiros inimigos, do pecado, das forças espirituais do mal. E não adianta nada a gente ser livre externamente se internamente a gente é escravo do pecado. Jesus veio nos libertar, por isso ele é o libertador. Ele é o Messias, ungido, prometido, que há tanto tempo os judeus esperavam. Mas a Bíblia é uma loucura, porque o que as pessoas não faziam ideia é que o Messias era muito mais que um carpinteiro. Como eu falei mais cedo, a gente não poderia fazer nada para mudar a nossa realidade. Só Deus poderia nos salvar. Jesus salva. Logo, Jesus é Deus. Jesus não é só o Messias, não só um carpinteiro, mas ele é o todo criador, poderoso, o todo poderoso, o criador dos céus e da terra, que se fez carne e habitou entre nós. Esse é o próximo pilar. Jesus, ele era muito mais que um carpinteiro, muito mais. Jesus, ele é o Senhor. Essa é uma das confissões de fé, as primeiras confissões de fé na igreja. Não fala lá em Romanos 10, 9? Eu falo, com a nossa boca a gente precisa confessar o quê? Que Jesus, ele é o Senhor. Portanto, esse é mais um pilar. A gente precisa acreditar em Jesus, em como ele realmente é, não no que a gente acha, ou o que as pessoas dizem por aí. Esse é outro pilar da fé cristã. Então você vai ver um monte das seitas que surgem, o alvo delas é negar a divindade de Jesus. Mas esse é um pilar que a gente também tem que defender. É um pilar extremamente importante. Jesus, plenamente homem e plenamente Deus. Esse pilar a gente tem que defender também. Então, e Jesus veio aqui nos salvar. Ele viveu aqui como homem, sentiu tudo que a gente sente, tudo que você sente, todas as tentações. A Bíblia fala lá em Hebreus 4:15 que Jesus foi tentado em tudo, mas ele não cometeu pecado. Espera, se Jesus não cometeu pecado, então ele está livre da maldição da morte. Ele conquistou a vida, certo? Mas olha o que ele faz. Ele decide morrer a morte destinada a nós. E a vida que ele conquistou, ele decidiu nos oferecer de graça. Rolando na cruz foi isso, uma troca de amor. Por isso que a gente fala que Jesus morreu no seu lugar. Você estava condenado, você tinha que morrer, mas Jesus vai e decide morrer essa morte que estava destinada a você. É uma troca. Então Jesus morre a morte destinada ao homem, e a vida que ele conquistou como homem, ele nos oferece. E como que a gente conquista essa vida? Fazendo coisa boa? Não. Todas as nossas melhores obras estão manchadas pelo pecado. Não é pelas nossas boas obras. É somente através da fé.
A gente precisa crer. Pela fé que a gente recebe esse benefício. Então, é o que a Bíblia fala lá em Efésios 2, versículo 8, que diz que pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. É um presente que Deus simplesmente decidiu nos dar. Ele não viu nada de valor em nós, mas Ele simplesmente decidiu nos dar. Então, não tem nada que a gente possa fazer, a não ser ter fé. É pela graça que a gente é salvo, somente pela fé em Jesus, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, 6. Esse é mais um pilar. Foi sepultado, mas outro mais da vida. Mas ele não permaneceu morto. Ao terceiro dia, no domingo de manhã, ele ressuscitou. Lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 14, vai mostrar para a gente a centralidade da ressurreição de Jesus. Paulo vai dizer para a gente que se Jesus não ressuscitou, a nossa fé é inútil. A gente está aqui à toa, você está perdendo seu tempo, e a gente continua em nossos pecados. Portanto, esse também é mais um pilar da fé cristã, a ressurreição de Jesus. Entenda, a ressurreição é diferente de uma como é que é a palavra? Ressurgir é diferente de reviver. Por exemplo, quem reviveu morreu de novo. Lázaro, por exemplo. Lázaro estava morto, Jesus vem, revive ele. Tanto é que Lázaro vai e morre depois. A ressurreição não. Quem ressuscita vive para sempre, porque recebe um corpo glorificado, um corpo parecido com esse, mas diferente. Lembra lá quando Jesus ressurge? Ele comia com os discípulos, mas ele fazia outras coisas, tipo aparecendo no lugar do nada. Os discípulos estavam lá no salão conversando e Jesus aparece falando: passa já convosco. Então vai ser um corpo, ele é um corpo, mas um corpo diferente desse aqui, um corpo glorificado. E a nossa união ela é tão forte com Jesus que todos nós vamos passar por esse processo. A Bíblia diz que todos nós vamos ressuscitar, uns para a vida e outros para a condenação. João 5:29. Então, todos passaremos por essa ressurreição. Todos nós vamos reviver novamente. Está entendendo? Uns para a vida e outros para a condenação. Então, esse é um pilar, ressurreição. É um pilar da fé cristã. Lá em Romanos 10:9, a mesma confissão diz que com nossas bocas a gente tem que confessar que Jesus é o Senhor e com o nosso coração crer que Deus ressuscitou Ele dos mortos. Portanto, esse também é um pilar da fé cristã. Porque se você nega que Jesus não ressuscitou, então você nega a ressurreição de Jesus, é tão sério isso que a nossa fé pode ser considerada inútil. A fé cristã está amarrada toda em um acontecimento histórico. Para você destruir o cristianismo é só você mostrar que Jesus não ressuscitou. O problema é esse, mostrar que Jesus não ressuscitou. Que a gente vai descobrir daqui a algumas semanas. E Jesus ressuscitou e subiu aos céus. Ele foi assunto aos céus. Ele estava subindo aos céus para a sua coroação. Lá ele foi coroado como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E é desse lugar que Jesus vai voltar. E os discípulos perguntaram para ele: mas Jesus, quando que vai rolar isso? Lá em Atos, comecinho de Atos. Jesus, quando que vai rolar isso? Quando o Senhor vai restaurar o reino de Israel? Aí Jesus dá uma patada neles e fala: não compete você saber essas coisas. Para de me encher o saco. Sua missão agora é... Aí ele vai dar a missão fundamental da igreja. Lá em Atos 2, versículo 7. Jesus vai dar a missão fundamental da igreja. Atos 2, versículo 7. Não é no 7 não. É o capítulo 1. Capítulo 1, versículo 8. Aí Jesus fala:
ao vós o Espírito Santo. Jesus promete o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então essa é a missão fundamental da igreja, missão. Essa é a sua missão. Pregar o Evangelho, espalhar ele por todo lugar. Então, Jesus vai dizer para os homens, para os seus discípulos, não compete você saber isso agora, mas a sua missão nesse momento é essa. Vocês têm que espalhar a boa notícia, porque os seus olhos se abriram, mas o reino de Deus continua escondido dos homens. É sua missão iluminar esses homens e mostrar. Por isso que Jesus chama a gente de luz do mundo. Igual eu costumo falar aqui, você só vê essa flor aqui porque aquela lâmpada iluminou, a luz bateu nela e refletiu nos seus olhos. Ninguém viu a luz, a gente só vê a flor. Esse é o seu propósito, você tem que refletir Jesus Cristo. Vá, pregue, morra e seja esquecido, contanto que o nome dele não seja. Esse é o nosso propósito aqui. Então, daqui a muitos anos, não quero que você se lembre de, talvez você não se lembre de nada de mim, mas eu espero que você se lembre daquilo que eu pregava. Você também tem que ser assim, todos nós temos que ser assim. As pessoas têm que se lembrar daquilo que a gente apontava. Seja a luz para apontar Jesus Cristo para as pessoas. Então, a gente tem que fazer isso. Essa é a nossa missão. Até aquele grande e glorioso, que o véu vai se rasgar, o céu vai se rasgar e Jesus vai aparecer nessa criação como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aí todo mundo vai ser obrigado a ajoelhar diante dele. Jesus então começou a retomada dessa criação, destruindo o poder do mal e do pecado, e nos convida a viver essa realidade. Mas vai chegar um dia que Deus vai vir aqui com seu exército e retomar tudo. Essa vai ser a consumação dessa criação, a consumação do plano de Deus. Esse é o próximo pilar. O propósito final do cristão não é só morrer e ir para o céu. A gente acha isso porque a gente foi ensinado que o objetivo da vida, o objetivo da justificação, santificação e tudo mais é você morrer e ir para o céu, para os braços do Senhor. O céu é importante, mas ele não é o nosso destino final. Porque se o objetivo for só morrer e ir para o céu, dá a impressão de que essa criação está estragada. E o objetivo é fugir disso tudo. Só que não. O objetivo final de tudo não é morrer e ir para o céu. Bom, pelo menos é o que minha Bíblia diz. Lá em Apocalipse 21. A partir do capítulo 21, versículo 1. Diz o seguinte: e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido, e o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. Mais do que te levar para o céu, Deus quer que o céu invada a terra. Esse é o novo céu e a nova terra, a criação redimida. A gente vai estar livre da presença do mal e do pecado, desfrutando da presença de Deus. Você está entendendo? É muito maior do que a gente pensa. E essa obra futura começou há 2000 anos atrás, quando Jesus instaurou o reino de Deus. Assim que ele saiu de sua sepultura na manhã de Páscoa, ali começava a nova criação. O reino de Deus já começou, mas ainda não veio em sua plenitude. E a nossa missão é edificar esse reino até o dia que ele vai vir consumar toda a história. C.S. Lewis tem uma analogia legal que ele fala que o autor da peça só sobe no palco quando a peça já acabou. Então Jesus, quando Deus subir no palco,
é para dizer que a peça acabou. Aí vai ser aquele dia que a gente vai olhar para aquele tapete. Lembra que eu falei que Deus é um tapeceiro? Costurando o tapete? A gente está do lado de trás do tapete, vendo só aqueles fios embolados, costurados. A gente não entende por que a gente sofre. Mas vai chegar um dia que a gente vai ser convidado a ver o tapete pelo outro lado. E aí Deus vai mostrar para a gente o tapete que Ele construiu, o tapete da história. Aí tudo vai estar decidido. E essa é a esperança cristã. E também mais um pilar da nossa fé. O reino de Deus já veio, mas não em sua plenitude. E pelo fato do reino ser tanto presente quanto futuro, podemos dizer que ele agora está escondido de todos os homens. Por isso que a nossa missão é sair por aí espalhando a boa notícia. Então, para encerrar, é realmente importante a gente saber quais são esses pilares para que a gente possa defender a nossa fé com razão e precisão. Se alguém chegar para você, por que você é cristão? Como você vai responder a pessoa? Você está certo daquilo que você crê. Você não vai poder simplesmente, você não vai só dizer, eu sou cristão porque meus pais são. Você vai dizer, eu sou cristão por isso, por isso, por isso e por isso. Então, agora que a gente sabe os pilares da nossa fé, o que a gente crê, a gente pode explicar melhor a razão da nossa esperança. Mas a grande pergunta que eu tenho aqui é o que você vai fazer com a sua fé? O cristianismo não reduz a fé apenas a uma convicção intelectual, um pensamento, não entendi e acredito. E parei, não. Olha os principais exemplos de fé que a gente tem. Noé, por exemplo. Deus vira para Noé e fala para ele que o mundo dele ia ser destruído por uma coisa que nunca tinha acontecido na época, que é a chuva. Por isso ele tinha que construir uma arca gigantesca para botar a família dele e um tantão de bicho dentro. Noé crê em Deus. Noé obedece a Deus. Isso é fé. O pai da fé, Abraão. Deus vira para Abraão e fala, sai dessa terra, do meio da tua parentela, para a terra que eu vou te mostrar. Você nem falou onde que era. E farei de ti uma grande nação. Abraão era velho. Abraão e sua mulher eram velhos. Já tinha passado o tempo deles ter filho. Mas Deus promete que deles ia sair uma nação gigantesca. Abraão crê em Deus. Abraão obedece a Deus. Isso é fé. Por toda a Bíblia, a fé é uma combinação de confiança e ação. Tanto é que um dos versículos mais intrigantes da Bíblia, lá em Tiago, é que vai falar que até os demônios têm fé, até os demônios creem e tremem diante dessas verdades. Mas a resposta deles é diferente, é errada. E ele vai concluir dizendo que a fé sem obras, ela é morta. Não adianta nada você só crer, se você não fizer alguma coisa com a sua fé. Por isso, eu te pergunto, o que você vai fazer com a sua fé? Agora que você sabe dos fundamentos, o que você vai fazer com isso? A minha oração, na verdade a oração do papai que ele vai fazer daqui a pouco, o pastor Renato, é para que a nossa fé nos leve a agir. Que possamos não ficar parados, só reteiros para nós, mas que a nossa fé se transforme em boas obras. Que Deus te abençoe. Aqui, né? Pode esquecer do álcool. Você pode ficar de pé. Você em casa aí também, você pode fechar os seus olhos. Nós vamos orar. E tenho certeza que essa palavra é como aquela semente boa, e que ela vai encontrar uma terra boa no seu coração.
Pai querido, nós te louvamos. Obrigado mais uma vez por essa noite, por estarmos aqui, porque estamos na tua presença, porque nós estamos aqui para falar do teu amor, como o Renatinho pregou aqui. Não basta só ter fé, não basta só saber que nós temos a salvação, nós temos que fazer alguma coisa. E a tua palavra diz que onde estiverem 2 ou mais reunidos em teu nome, o Senhor estaria presente. E a nossa fé nos aponta para isso, o Senhor está aqui conosco. E a nossa fé também diz que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e sempre, Pai. E nós te pedimos agora, o Senhor venha com um bálsamo sobre a vida dos teus filhos agora, sobre nossas vidas, Senhor, no nome de Jesus, ó Pai. Nós colocamos, Pai, essa situação que estamos passando nas tuas mãos. Pai, que a nossa fé possa nos fazer caminhar por sobre as águas, que a nossa fé possa fazer que os montes sejam lançados ao mar, ainda que a nossa fé seja como um grão de mostarda. O Senhor mesmo disse isso, mas eu creio que o Senhor pode fazer todas as coisas, todos os milagres. Então, no nome de Jesus, nós colocamos nossas vidas nas tuas mãos, ó Pai. Nós colocamos verdadeiramente o nosso sentimento, toda a nossa emoção, todo o nosso ser na tua presença, porque só o Senhor é Deus, só o Senhor é o Criador de todas as coisas. O Senhor conhece cada célula do nosso corpo, o Senhor conhece o nosso pensamento, o Senhor nos conhece por inteiro, o Senhor que nos criou. Nós colocamos nossas vidas nas tuas mãos. O Senhor é que nos deu o Espírito Santo, que nos convence do pecado e do juízo. Então nós colocamos nas tuas mãos. Nós queremos que o Senhor veio para poder fazer a obra que foi iniciada, que o Senhor conclui essa obra, e colocamos nas tuas mãos, Pai. No nome de Jesus, vem com bálsamo sobre essa situação que tem acontecido no país, no mundo inteiro, essa enfermidade que tem assolado as nações, a economia, a saúde, segurança. Pai, nós colocamos nas tuas mãos, a nossa confiança tem que vir do Senhor, ó Pai. Nós queremos que o Senhor tenha controle sobre tudo, e que o Senhor não vai deixar, Pai, faltar nada para os teus filhos. Pai, nos cura, nos deixe, Pai, sarados diante do Senhor. Que a tua palavra diz que o Senhor levou lá da cruz do Calvário todas as nossas dores e nossas enfermidades, e nós tomamos posse dessa palavra. Pelas suas pisaduras nós somos sarados. Nós cremos nisso pela fé, essa fé que o Senhor colocou em nosso coração. Nós te louvamos. Muito obrigado. Obrigado por cada um que está aqui agora, por cada um que está assistindo pela internet. Os pedidos de oração têm chegado aqui. Eunice tem pedido, amiga da tia Patrícia. Nós te abençoamos, Eunice, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Não se turbe o vosso coração. Nós queremos que o Senhor tenha controle sobre todas as coisas. Coloque o seu coração nas mãos do Senhor. Coloque a sua vida nas mãos dele. Ele tem o melhor para você, e nós queremos que ele falar o melhor. E no nome de Jesus, confia, não temas, crê somente. É a nossa oração para você, no nome de Jesus. E todos vocês que estão nos ouvindo aí de casa, medite sobre essa palavra. Isso foi falado aqui. O fundamento é Jesus Cristo. Leia esse livro de forma diferente. Como o Renatinho falou, não é um livro como outro qualquer. Esse livro, como ele já disse aqui, a gente lê na presença do autor. E para você entender melhor, comece a ler do Novo Testamento, o nascimento de Jesus. Aí você vai entender. E eu tenho certeza que o Senhor vai falar grandemente no seu coração. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, para a honra e glória do nome daquele que vive e reina para sempre. Quem crê diz amém. Graças a Deus. Deus abençoe vocês. Amém.